Semana 3, dia 4. Suprimento matinal. RM 14 horas e 17 minutos. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O reino de Deus é o viver da Igreja. Segundo alguns mestres bíblicos, o reino ainda não veio. Eles afirmam que hoje estamos na dispensação da Igreja e que a próxima dispensação será a do reino. Porém, em Romanos 14:17 Paulo não diz que o reino de Deus será, ele usa o presente e diz que o reino de Deus é. Segundo o contexto de Romanos 14, que fala de receber os crentes, o reino é a vida da Igreja hoje. A realidade da vida da Igreja é o reino. Romanos 12 fala da vida do corpo e Romanos 14, da vida do reino. Isso indica que, em Romanos, a vida do reino é a realidade da vida do corpo. Num certo sentido, é correto dizer que a era presente é a era da Igreja e que a era vindoura será a era do reino. No entanto, noutro sentido, o reino de Deus está aqui hoje, pois o reino é a realidade da Igreja e o viver da Igreja. Portanto, a Igreja é o reino. Uma vez que a Igreja é o reino hoje, não é correto dizer que o reino foi suspenso até a próxima era. Romanos 14:17 prova definitivamente que o reino é o viver da Igreja hoje. The Conclusion of the New Testament pp. 2237-2238. Leitura de hoje. Em Atos, um livro que diz respeito à Igreja, o reino é frequentemente mencionado 8, 12, 14, 22, 19, 8, 20, 25, 28, 23, 31. Em Atos, os crentes pregaram o reino de Deus como Evangelho 8, 12. O Evangelho é até mesmo chamado o Evangelho do Reino. Portanto, não é correto afirmar que o reino está totalmente separado da vida da Igreja hoje. Segundo a revelação no Novo Testamento, a vida da Igreja adequada é a vida do reino. Se vivermos sob o governo do Deus vivo no nosso interior, ou seja, sob o governo do reino dos céus, teremos o tipo de vida relatado em Mateus 5-7. Também teremos uma vida do reino praticada na vida da Igreja. Portanto, não devemos separar o reino de Deus da Igreja. Em Efésios 2:19, o termo concidadãos indica o reino de Deus. Todos os crentes, tanto judeus como gentios, são cidadãos do reino de Deus, que é a esfera onde Deus exerce a sua autoridade. Se alguém é crente, é um cidadão do reino de Deus. Essa cidadania envolve direitos e responsabilidades, duas coisas que são inseparáveis. Desfrutamos os direitos do reino e temos as responsabilidades do reino. Efésios 2:19 dá-nos a base para afirmar que a Igreja hoje é o reino de Deus. Os cidadãos mencionados neste versículo estão relacionados com o reino, uma nação, e não com uma família. Uma família é composta por membros, não por cidadãos. Por um lado, somos membros da casa de Deus, por outro lado, somos cidadãos da nação de Deus, do reino de Deus. Embora a Igreja hoje seja o reino de Deus, na realidade estamos no reino apenas quando vivemos e andamos no Espírito. Sempre que nos comportamos segundo o velho homem, ou sempre que vivemos na carne ou no ego, nós, de maneira prática, estamos fora do reino de Deus. Isso significa que quando estamos na carne, estamos na velha esfera da natureza humana caída, que foi plenamente usurpada por Satanás para formar o seu reino. Portanto, se um cristão genuíno viver na carne em vez de viver no Espírito, ele pode viver de maneira prática no reino de Satanás e não no reino de Deus. Apenas quando vivemos, andamos, nos comportamos e existimos no nosso espírito, não no homem natural, é que estamos no reino de Deus e, em realidade, somos o reino de Deus. The Conclusion of the New Testament pp. 2238, 2235-2236